posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora e eu quero levar até você uma palavra do Senhor. O Senhor é aquele que pode mudar a sua sorte, aquele que pode mudar o ânimo do seu coração, aquele que pode te tirar de baixo. Muitas vezes você encontra abatido, você encontra numa situação triste, mas a alegria vem do Senhor e a nossa alegria é o Senhor. Você já passou por alguns dias da sua vida onde a angústia tomava conta do seu coração, onde você precisava de alguém para lhe dar uma resposta de emprego, uma resposta de um professor na faculdade, uma resposta que iria trazer paz no seu coração, um exame médico, e você não conseguiu falar com essa pessoa? Parece que a angústia vai só aumentando, parece que as coisas vão se complicando, o nosso ânimo, ele decai, e nós nos sentimos o quê? Excluídos. Mas o Senhor Deus não exclui ninguém. O Senhor Deus é aquele que é cheio de amor e Ele ouve as orações e Ele responde às orações. A palavra do Senhor no Salmo de número 86, verso de número 7, diz: no dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Interessante aqui que o salmista Davi, ele tinha algumas convicções. Servir a Deus era o melhor da sua vida. O amor de Deus estava sobre a vida dele e Davi sabia disso. E ele também sabia que quando ele estava em uma angústia, quando ele estava em uma batalha, quando ele passava por um momento de dúvida no seu coração, ele poderia contar com o Senhor Deus, porque o Senhor lhe responderia. Talvez seja um tempo agora de você repensar a sua vida, deixar de depender de homens, deixar de depender daquelas pessoas que estão com o poder, mas depender exclusivamente de Deus. Aquele que não só está no poder, mas aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Esse Deus, embora grande em poder, grande em graça, Ele cuida de você e Ele quer resolver a sua vida, cuidar dos seus problemas e lhe dar uma resposta dos céus, diretamente para o seu coração. Que esse Deus possa abençoar o seu dia e que nesse dia você possa o quê? Fazer escolhas certas, escolhas que te levem para mais próximo desse Deus. Esse Deus é santo, esse Deus é único e Ele não divide glória e Ele não aceita o pecado. Então agora é tempo de nós nos humilharmos perante essa boa mão do Senhor, pedimos o perdão e falarmos: Senhor, eu preciso estar mais próximo do Teu altar, da Tua vida. Esse Senhor, Ele é poderoso e vai cuidar de você e da sua família. Quero conversar hoje com um pastor. O pastor foi um menino quase que vivia pela rua, mas Deus o tirou, Deus salvou e Deus colocou ele hoje para falar para as pessoas que são excluídas. Vamos conversar com o pastor Fernando Fernandes. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Fernando Fernandes. Nunca tinha visto esse nome. É um nome novo, mas tem um repórter na Band que é Fernando Fernandes também, jornalista. E o senhor veio lá de São Paulo, capital? Vim de São Paulo, capital. Nascido lá? Nascido lá, nasci no ABC Paulista. Família evangélica, como é que foi? Não. Família não era evangélica, não. Eu fui evangelizado, né? E ainda hoje tenho irmãos, minha mãe ainda não é da igreja, mas... né, já aceita a palavra? Já aceita a palavra, vão em alguns cultos, né? Mas ainda tem uma resistência. Né? E seu pai? Você tem pai? Eu tenho pai, mas o meu pai é separado da minha mãe, meu pai foi embora, eu tinha 2 anos de idade. Ah, então a tua mãe passou uma dificuldade muito grande. Muito grande. Minha mãe Como é que ela fez assim para sustentar? Ele mandava dinheiro? Minha mãe trabalhava fora, meu pai nunca mandou um centavo para minha mãe. Com 2 anos ele resolve então? Foi embora. E vocês eram em quantos filhos? Nós somos em 4. Já tinha ali os 4? Os 4 filhos. E ele então resolve ir embora. Eu sou o terceiro filho. E para uma mulher, olha, ela perde aquela pessoa com quem ela escolheu para ficar junto. Ela perde ali aquele arrimo de família, vamos dizer assim. Uhum. Como é que foi a vida dessa mulher lutadora? Olha, a minha mãe, ela teve que trabalhar muito, né? E eu e os meus irmãos ficavam só em casa. Era só nós 4, um cuidando. O mais velho tinha quanto, então? A minha irmã mais velha, hoje ela está com 48. Mas na época ali,
quando vocês foram deixados pelo pai, ela que teve que cuidar dos outros 3. Sim. E ela tinha quantos anos ali? A minha irmã deveria ter uns 12 anos. É muito difícil também para uma adolescente, né? Já uma responsabilidade. Pré-adolescente, né? Pré-adolescente. E uma responsabilidade grande, né? Grande. E Muito a sua grande. mãe passou por diversas tarefas para poder sustentar. Trabalhava de cozinheira em hotel. E às sempre vezes não voltava para casa. O hotel é horário doido também, né? É, sempre à noite, né? Sempre à noite. Saía de cozinha, ia para um hotel, voltava e ficava tudo... Para a gente poder comer. E como é que foi essa criação, então? Vocês ficaram muito à rua ou não? Foi muito difícil, porque você não tem um adulto para te dar uma referência, para te educar, né? Vou te falar, tá errado aqui. Tá errado. E criança é assim, se não tem ninguém para corrigir, tudo que ela faz, para ela tá certo. A né? palavra de Deus em Provérbios diz que a criança deixada ao seu próprio cuidado é uma catástrofe, né? É uma catástrofe. E foi assim? Foi assim na minha vida. E como é que foram os 4 filhos ali crescendo? Olha, praticamente eu e os meus irmãos, todos nós, nos perdemos na vida, na adolescência até a juventude. Certo. Nos perdemos. Conhecemos todo tipo de degradação humana quando jovem ainda, né? Você já conhecia, por exemplo, a igreja evangélica? Você já tinha sido convidado? Nunca. Você já tinha ido a um culto? Nunca. Será que não falhou também o povo de Deus de levar um convite, de entender a situação ali, os vizinhos, de tentar alguma coisa? E ela ainda continua falhando hoje, a igreja? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que faltou esse evangelismo verdadeiro, pessoal, né, mais próximo do ser humano. Sem muito treinamento, sem muita palavra guardada, é mais a palavra viva mesmo, né? E o amor. Faltou, acho que esse amor, né? Que o evangelho é o amor, né? Pastor, hoje eu tenho visto as igrejas investirem em templos fantásticos, em recursos de mídia, multimídia dentro das igrejas. Uhum. Eu tenho visto a igreja realmente uma soma de dinheiro dentro dela, mas eu tenho visto muito pouco sair das paredes. Foi talvez o que tenha faltado ali de objetivo. Eu acredito que sim, que faltou na minha infância e ainda falta hoje, né? Falta muito hoje, porque Jesus, ele ia muito atrás das pessoas. Deus, ele está preocupado com o ser humano. E a igreja, quando ela começa a tomar uma forma, ela fica muito ensimesmada, voltada para si mesma. E os membros da própria igreja ficam assim, né? Então se torna um clube ali onde outros não podem entrar. Uma panelinha. Vira uma panela, né? Com tampa. Né? Pastor, é uma coisa que eu noto hoje, na igreja evangélica, mesmo na igreja católica, os seus sacerdotes, eles não têm o que Jesus tinha, o cheiro de ovelhas. Uhum. É mais cheiro de gabinete, ou de um carro, ou de uma poltrona de avião, ou de uma conferência, mas o cheiro da ovelha. Porque Jesus colocava as crianças no colo, Jesus tocava nos leprosos, Jesus, ele quebrava paradigmas, ele quebrava aquelas barreiras que o homem tinha colocado, e ele ia além daquilo que o povo esperava. A igreja hoje, ela está meio que Está retraída, contrário, né, daquilo que Jesus fazia. Está na contramão, a igreja está na contramão daquilo que Jesus fez e faz hoje, né? Porque, na verdade, nós somos os instrumentos de Deus para alcançar o coração do ser humano, né? E o ser humano, ele é muito carente de Deus. É por isso que a gente vê tanta gente perdida no álcool, na droga, assim como eu e meus irmãos um dia se perdemos, o rapaz que passou por aqui se perdeu, porque a pessoa, ela busca uma satisfação. Ela busca um preenchimento. Ela busca preencher um vazio na alma. O ser humano tem um vazio na alma. E Deus sabia disso, por causa da natureza caída do homem. E Deus sabia que o homem precisava de algo que viesse preencher a vida dele, que fosse preencher a vida dele. E só Jesus. E só Jesus. Por isso que a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus achou necessário passar por Samaria, um povo que estava à margem da sociedade. Não era bem quisto pelos judeus. Não era bem quisto pelos judeus, era uma raça misturada, né? E que não tinha direito nem de participar de um culto dos judeus. Então, era um povo que não tinha esse privilégio. E Jesus escolhe justamente
Jesus, e conversa com uma mulher samaritana Samaritana. diante de um poço. Você vê que Jesus ele sai da Judéia para ir para a Galileia, e ele dá uma volta para chegar em Samaria. Antes de chegar na Galileia, ele passa por Samaria, numa cidade chamada Sicar, para falar com essa mulher. Ele se importava com uma alma perdida. Com uma alma perdida. E quando aquela alma é achada, ela deixa o canto e ele vai trazer o resto da aldeia. Porque o ser humano tem sede. O homem tem sede. A Bíblia diz que aquela mulher ela foi buscar água ao meio-dia. Tinha vergonha Tinha vergonha da condição humana dela. da condição humana dela, porque ela estava à margem. E hoje a igreja precisa entender isso veementemente, por quê? Porque o homem tem uma carência, o ser humano tem uma carência. E Deus, ele não está preocupado com um templo bonito, como o pastor falou, com multimídia. Se a igreja tiver tudo isso, é uma bênção. Não Mas pode isso- custar a lã das ovelhas. Não pode. Isso não. Jamais. Porque Deus ele se interessa pela vida humana. Como ele fez por essa mulher, ele se importou com ela. As almas são eternas e os prédios ficarão aqui, perecerão aqui, Tudo vai perecer. na volta do Senhor. Tudo vai ficar aí. Agora, pastor, o senhor então estava numa adolescência e juventude degradada, Degradada. no fundo do poço. No fundo do poço. Mas o senhor foi achado. Fui achado. Quem Deus mandou buscar o senhor? Rapaz, eu conheci um pastor chamado Sérgio Astolfo, pastor da nossa denominação, a Igreja Evangélica Congregacional. E ele foi até a minha casa. A igreja ficava um quarteirão. Esse homem tinha cheiro de ovelha. E ele chegou então e visitou a minha irmã. E ali ele falou, a minha irmã falou, nós precisamos mesmo de Jesus. E ele foi evangelizando, falando com aquele amor, com aquele carinho, demonstrando amor pela minha vida. Interesse pela minha vida. E aí, através dele, eu fui conhecer o Evangelho, mas ainda não fui à igreja. E aí Deus enviou uma missionária, que foi para essa igreja, e ela fazia um trabalho no bairro. E aí, então, ela perguntou se podia estudar a Bíblia ali. E ela foi me apresentando Jesus, e eu falei, é isso que eu quero. Aí está a minha solução. Aí está a minha solução. Mas antes de conhecer Jesus, na infância, com 11, 12 anos, a minha família se dizia católica, mas Não praticante. não praticante, mas frequentava um centro espírita. E ali eu conheci o senhor centro foi iniciado espírita, ali também? Fui iniciado ali, tocava num centro espírita. Então o senhor tinha ali uma casta também. Tinha uma casta ali de demônio terrível, terrível. E isso foi sendo liberto pelo Senhor. Foi sendo liberto. E essa missionária se preocupou com sua vida. Se preocupou com a minha vida. E quando ela me apresentou o Evangelho, o Evangelho é algo sobrenatural mesmo, porque ele trabalha no nosso coração. É algo inexplicável, você não entende. A palavra de Deus entra no nosso coração e ela mexe com toda a nossa estrutura. Ela é como um espelho dentro da nossa alma. Você consegue se ver. A palavra de Deus ela tem esse poder de nos fazer perceber quem somos, qual é a nossa miséria e a nossa condição. E ela fez isso comigo. Aí você fala, se eu estou vendo a miséria que eu estou, eu preciso desse que cura e sara e limpa a miséria da minha alma, limpa a miséria da que minha é Cristo alma. Jesus. Que é Cristo Jesus. Pastor, uma coisa que eu noto hoje, nos cristãos de um modo geral, é que eles sabem que Jesus morreu na cruz, eles sabem que Jesus foi sepultado, eles sabem que Jesus ressurgiu ao terceiro dia, eles sabem que Jesus foi aos céus à destra do Pai, mas parece que ainda não entende verdadeiramente isso, porque quando você se enxerga como um miserável, você está morrendo para si mesmo e nascendo um novo homem. Sim. As pessoas vão ao culto, vão à missa, mas quando saem, praticam as mesmas coisas de quando entraram. Elas vêm de um bar para a igreja e da igreja elas voltam ao bar. Elas vêm de um motel para a igreja, saem da igreja e voltam para um motel. Elas vêm de uma jogatina para a igreja, saem da igreja e voltam para uma jogatina. Parece que as pessoas até acreditam que realmente Jesus fez, mas elas não querem esse Jesus na vida delas. Como é que o senhor entende isso? Infelizmente nós temos um povo, uma população, as pessoas que elas não entendem o significado da palavra cristão, né? De ser santo, de ser santificado por Imitador Deus. de Cristo. Imitador de Cristo.
Hoje, como o pastor está falando aí, as pessoas são muito light, né? Elas acham que não precisa ter esse compromisso com Deus. Porque Deus é amor, porque Deus perdoa. No final todo mundo vai para o céu. No final todo mundo vai para o céu. Então as pessoas, elas vão vivendo assim. Na verdade, elas não têm um conhecimento das Escrituras, daquilo que Deus ele propõe para o homem, que é uma vida separada. Por isso que Deus disse assim, sede santo porque eu sou santo, né? A Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é morto, né? Então as pessoas correm atrás do quê? De coisas. E quando as pessoas elas adquirem coisas, elas percebem que coisas não preenchem mais o vazio. Elas querem mais coisas. Elas querem mais coisas, porque não experimentaram o amor de Deus. Então, quando a pessoa ela não experimenta o amor de Deus, ela não tem um relacionamento íntimo, sincero com Deus, ela não consegue viver para Deus. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, que Isabel e seu esposo era sacerdote, eles não tinham filhos. E eles viviam numa época que a corrupção era tamanha com Herodes. E Deus, havia 400 anos que Deus não falava diretamente com o povo. Mas naquela ocasião, quando o esposo de Isabel, ele vai entrar no templo, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Ele dá uma promessa. Depois de 400 anos, Deus fala para ele assim, eu vou dar um filho. Porque a Bíblia vai mostrar para nós que Isabel e o esposo eram pessoas tementes a Deus e andavam na presença de Deus e guardavam os mandamentos. Tinha um compromisso. Tinha um compromisso. Tinha um relacionamento com Tinha um Deus. relacionamento. Hoje as pessoas não têm isso. Elas querem sua bênção. E talvez isso seja um pouco de culpa nossa como pastores. Pastor, mas peraí. O programa Restaurando Vida dessa semana, ele vai ficar por aqui. E semana que vem nós vamos continuar daí em diante. Tá bom assim? Está combinado? Tudo bem. Então é o seguinte, semana que vem o pastor Fernando Fernandes vai completar esse raciocínio e ele ainda vai contar como é que foi então a sua entrega ao Senhor Jesus. Amém. E o programa Restaurando Vidas volta depois de um breve intervalo. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Diz a palavra: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este homem perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar diante da Tua palavra, a palavra da verdade, a única verdade. A Tua palavra é aquela que tem o poder para mudar a vida de um homem e de uma mulher. Em nome de Jesus, faz um milagre sobre essa vida que assiste o programa Restaurando Vidas. Abençoa também a sua casa. Instrui com a Tua verdade, a verdade de amor que só o Senhor tem. Usa do Teu servo em nome de Jesus. Amém. Você já foi injustiçado? Você já se sentiu injustiçado porque fez o bem? Muitas vezes a sua intenção é boa, você quer ajudar uma pessoa, você quer fazer com que ela tenha um dia melhor, que tenha um futuro melhor, mas outra pessoa interpreta como sendo uma ação má e coloca você num estado crítico. Isso pode acontecer. A perseguição daqueles também que querem o bem, daquelas pessoas que querem realmente ter valores corretos, valores de acordo com a palavra de Deus, estão sendo perseguidas. Talvez você já tenha se sentido assim em alguma situação, injustiçado, injuriado em pensar em fazer o bem, ou até mesmo na atitude de fazer o bem. Você tem que olhar para a vida de Pedro e João. Homens que criam no Senhor Jesus, homens que tinham sido transformados pela graça do Senhor Jesus, e homens que já não eram mais pescadores, que já não tinha mais uma profissão que lhe desse a renda, mas homens que dedicavam toda a sua vida a mostrar através do testemunho, a falar com as palavras enviadas pelo Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. Estes homens agora, eles viviam o tempo todo buscando a Deus e testemunhando que Jesus Cristo havia padecido, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e quem nele crê tem vida eterna. Esta era a vida de Pedro e João. E eles estavam sofrendo perseguição, porque um certo dia, ao entrar na sinagoga, um homem lhe pede esmola, um homem paralítico, coxo, lá há muito tempo, ficava na porta da sinagoga esmolando. Então, estes homens falam para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O poder de Deus estava sobre a vida desses homens, e esses homens agora eles tinham autoridade para falar do Evangelho, para orar e para que as pessoas ficassem curadas em nome do Senhor. Mas aqueles escribas, aqueles sacerdotes, eles estavam invejosos, porque o povo lhe dava ouvido. Grande multidão agora estavam querendo aprender de onde vinha esse poder, como eles tinham uma palavra de sabedoria, uma palavra que realmente transformava corações. E esses então querem o quê? Prendê-los. Eles tentam, eles prendem, mas Pedro agora, eles estavam sendo interrogados. Ele e João estavam à frente da corte, estavam à frente, vamos dizer aqui na atualidade de hoje, no fórum, e aqueles magistrados ali que se diziam religiosos, judeus, que eram pessoas que se diziam crentes no Senhor Deus, estavam ali para perseguir. E é interessante isto. Pedro, diz a palavra no verso 8, cheio do Espírito Santo, ele se dirige ao povo. Ele se dirige aos magistrados e ele começa ali a explanar algumas questões. Eles estavam sendo presos ilegalmente, estavam sendo acusados de uma nova doutrina, de algo que ofendia a lei de Moisés, mas eles, na verdade, estavam testemunhando o que Cristo queria. E é interessante que ele se dirige ao povo não com sabedoria de homens. Quantas vezes nós queremos que os nossos argumentos convençam as pessoas de que elas estão erradas, de que elas estão em uma direção contrária àquilo que Deus espera? Quantas vezes no seu trabalho você quer colocar uma posição, talvez um projeto ali melhor, mas por não ter sabedoria, todo esse projeto não é ouvido, não é bem recebido, e você perde ali um longo tempo e sabe que aquele projeto seria melhor para a empresa.
Um homem que ama Deus, um homem que é nascido de novo, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não somos nós que dizemos, mas o Espírito de Deus diz através de nós. Não somos nós que fazemos, mas o Espírito Santo nos impele a fazer aquilo que é certo. Todos nós temos valores. Aqueles que estão na palavra, eles têm valores que vêm dos céus. E esses valores são trazidos à sua memória através do Espírito Santo. Quantas vezes você vai tomar uma decisão e o Espírito Santo diz, olha, não vá por esse caminho, siga por esse outro caminho. Quando você ouve, é bênção para a sua vida. Quando você não ouve, as coisas se complicam. Estamos sendo interrogados, diz Pedro, por um benefício que fizemos a um homem enfermo e pelo modo do que foi curado. Olha para você ver uma coisa. Pedro, primeiro, ele não chama para si essa cura. No verso seguinte ele diz, tomai conhecimento vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus é que esse homem foi curado. Hoje nós vemos as práticas aí, né? As pessoas oram, acontece a cura e elas chamam a atenção para elas mesmas. Pedro aqui de modo nenhum, ele vai se defender, ele diz, olha, nós estamos sendo acusados por curar um homem enfermo. E outra, essa cura é no poder de Deus. É Deus quem libera, nós somos apenas instrumentos. Pedro, então, ele quer dizer que eles estavam sendo condenados porque fizeram o bem a um homem. O Espírito Santo estava com eles e eles fizeram o bem a um homem. Hoje, um tempo em que a humanidade, o amor tem se esfriado, tem se cumprido as Escrituras e nós não temos tempo mais para fazer uma visita ao vizinho, para chamar o vizinho para almoçar conosco. Nós temos tido tempo somente para ganhar, ganhar, ganhar. Nunca pensamos no benefício alheio. Pedro aqui estava sendo acusado porque pensou no benefício alheio. Ele ora e aquele homem é curado. E ele está sendo acusado injustamente. E ele vai além. Ele diz, olha, este Jesus a quem vocês rejeitam é a pedra angular da igreja, é a pedra angular da vida. Este Jesus é aquela pedra que dá sustentação, é aquela pedra que sem ela a construção vai ruir. Jesus Cristo, talvez seja, você fale, olha, eu creio nesse Jesus, mas o estilo de vida que você tem levado, as escolhas que você tem feito, elas não revelam que Jesus é a pedra fundamental da sua vida. Elas não revelam que Jesus é o Senhor da sua vida. Se nós dizemos que Jesus é o fundamento da nossa vida, é a rocha da nossa vida, nós temos que andar assim como ele andou. Nós não podemos de modo algum fazer o que Jesus não quer. E este homem agora, estes dois homens estavam sendo acusados porque andavam como Jesus andou. E ele vai além, olha, e não há salvação. Olha, os judeus não criam em Jesus e não creem os judeus até hoje, a não ser os judeus messiânicos. Eles rejeitam Jesus. E Pedro vai além, Pedro é ousado, ele podia ali morrer naquele momento, mas ele fala, olha, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você é salvo não por obras, você só é salvo quando você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo, ele renunciou temporariamente ao seu trono de graça, se fez carne, viveu e morreu e ressurgiu para que eu e você, se cremos, tenhamos vida e vida abundante aqui nessa terra e eterna na vindoura. Não há salvação em nenhum outro nome. As pessoas buscam hoje um modo de alcançar pelos méritos a salvação. Não há. Você não adianta ser bonzinho, que bonzinho sem Jesus vai perecer no inferno. Não adianta você ser uma pessoa alegre, que uma pessoa alegre sem Jesus vai perecer no inferno. Mas adianta sim você falar, Jesus, eu não consigo mais viver, eu preciso de perdão sobre a minha vida, me cobre com teu sangue, faz um milagre, porque eu quero a salvação que só o teu nome pode dar. Estes homens eram ousados porque o Espírito Santo habitava nos seus corações. Os homens de hoje que se dizem cristãos estão totalmente apagados, fazendo aquilo que o mundo dita, fazendo os mesmos costumes do mundo, não têm lutado contra o pecado, não têm tido uma luta ferrenha contra as atitudes que o mundo dita. Você precisa, e eu também, olharmos os valores bíblicos e colocarmos no nosso coração. A palavra do Senhor diz que eles viram a intrepidez de Pedro e João e sabiam que eles não eram homens estudados, não eram homens que tinham uma cultura, mas olha, eles falaram, estes estiveram realmente com Jesus.
eles falam de uma maneira diferente, uma maneira ousada, uma maneira firme, uma maneira onde não há dúvidas. Estes homens, eles tinham testemunhado que Jesus mudara os seus corações. Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Você já se declarou arrependido dos seus pecados? Hoje é dia de salvação. Creia no nome do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Você será salvo. Tu e a tua casa. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por essa vida que assiste o programa Restaurando Vidas. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua paz, que a tua misericórdia, que o teu perdão seja liberado sobre essa vida. Levanta o abatido, cura o enfermo, faz um milagre sobre esta casa. Eu abençoo esta casa em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te ama. Agora é com você. Creia no nome do Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. É o amor de Jesus. Ele vai além daquilo que imaginamos. Ele não nos ama porque somos bonzinhos. Ele nos ama apesar de não sermos nada. Que Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.